Boa noite a todas e todos. Quero fazer uma saudação ao dispositivo, saudar o presidente da Associação Nacional do Ministério Público, a CONAMP, Tarcísio Bonfim, meu amigo, querido, queridíssimo, guerreiro do Ministério Público, que tem se desdobrado para estar em todos os lugares e cumprir uma função que, por si só, já é uma função difícil, mas em 2026 tem sido especialmente desafiadora. Abraçar meu líder, presidente Lucas Santana, os dois, juntamente com a nossa líder de sempre, Norma Cavalcante, presidente da Comissão Nacional de Mulheres, organizaram esse belo evento que tem acolhido o Ministério Público brasileiro com tanto carinho, que se inicia nesse local histórico, dessa cidade histórica, desse estado ancestral, a nossa Bahia. Os três recebam meu abraço, em nome de quem eu quero abraçar todos os membros do Ministério Público brasileiro, em especial as mulheres que vieram para a Bahia participar do CONAMP Mulher e defender a causa que é de todos nós, mulheres e homens, a causa da igualdade de gênero. Recebam meu abraço, os três e todos os integrantes do Ministério Público brasileiro. Quero abraçar e saudar a primeira-dama do Estado da Bahia, Tatiana Veloso, em nome de quem quero saudar todas as autoridades do nosso Estado, integrantes dos poderes, instituições de Estado. Receba meu abraço, professora Tatiana. Sua presença no dia de hoje muito nos honra. Quero abraçar todo o Conselho Nacional do Ministério Público Brasileiro, nas pessoas das conselheiras Grace e Karen. Muito obrigado pela presença, recebam meu abraço. Muita alegria receber o Conselho Nacional do Ministério Público da Bahia. Quero abraçar os procuradores e procuradoras gerais de Justiça, pedindo licença a meu vice-presidente da região Nordeste, Zé Paulo Xavier, na pessoa da Procuradora-Geral de Justiça do Piauí, Cláudia Seabra, querida amiga, companheira de luta. Receba meu abraço, Cláudia, obrigado pela presença. Eu confesso que eu tenho falado Brasil afora em muitas oportunidades e estava muito ansioso para, na minha terra, na minha Bahia, que tanto amo, que tanto representa aquele universo que me inspira a trabalhar todos os dias, a ser promotor de justiça, a lutar pelo sonho do legislador constituinte de um país mais igual, com melhor distribuição de renda, com direitos fundamentais, efetivos para toda a população brasileira. Mas talvez hoje seja o discurso mais difícil que eu tenho a fazer, porque no dia de hoje, eu confesso, eu quebrei, eu rachei com essa notícia que nos trouxe essa tragédia, o anúncio do falecimento da colega Marlinda, numa circunstância trágica, Praia do Forte, ela que tinha acabado de chegar com seu esposo e estaria aqui nesse espaço hoje à noite. Quero me solidarizar com seu esposo Marcelo, que chega a Salvador nesse momento, com toda a sua família, com os colegas do Ministério Público do Amazonas, que estavam comigo hoje à tarde, nesse momento. Dar um abraço para a Procuradora-Geral de Justiça, doutora Leda, Procuradora-Geral de Justiça do Amazonas. Dizer para quem acredita que só os desígnios de Deus para poder nos confortar num momento tão difícil, mas é preciso seguir e continuar. Continuar com respeito, mas continuar, seguir em frente, porque existem causas que são maiores do que cada um de nós, e essa que nos reúne aqui na Bahia, reúne o Ministério Público Brasileiro na Bahia, sem dúvida alguma, é uma delas. Respirar fundo e dizer: sejam muito bem-vindos à Bahia, muito bem-vindos e bem-vindas à Bahia, esse estado de magia, de alegria, de tantas cores, de tantos sabores, de tanta cultura, história, de uma gente alegre, em que dizer que a Bahia é um estado, se pergunta se é um estado da federação ou se é um estado de espírito, um estado de alegria. Baiano não é quem nasce nessa terra, baiano é quem se sente pertencente dela, que incorpora
esse espírito que é avassalador. A Bahia é terra-mãe, terra ancestral. A Bahia são várias Bahias, e só quem vive na Bahia ou conhece a Bahia para compreender isso que eu digo. É uma Bahia que acolhe todos que chegam, é a Bahia do Recôncavo, onde nós estamos, a Bahia do Sertão, do Semiárido, do Nordeste baiano, é a Bahia da Chapada Diamantina, a Bahia do agronegócio, do Além São Francisco, no distante oeste, é uma Bahia da Gabriela, do Jorge Amado, do Cacau, na região sul, é a Bahia do extremo sul, que já é quase Espírito Santo e Sudeste, é a Bahia do frio de Vitória da Conquista, que já chega a Minas Gerais. Todas essas baías representam isso que eu digo e são um todo que compõe esse pedaço de chão que Deus escolheu para que nós, baianos, disséssemos: Deus me livre de não sermos baianos. Sejam muito bem-vindos, se sintam baianos, se sintam parte dessa Bahia, se sintam integrantes desse Estado que acolhe a todos, como eu disse, e que tem uma história de beleza, de cultura, de arte, de alegria, mas uma história de muitos desafios, de muita diversidade, de muitas dificuldades e um tecido social esgarçado que carece de uma instituição, meu caro presidente Tarcísio, como o Ministério Público, para poder atuar como indutor das políticas públicas e efetivar os direitos fundamentais que os baianos, baianas, nordestinos e nordestinas, brasileiros e brasileiras tanto aguardam para ser implementados. A causa da mulher é a causa urgente, é a causa que nos traz para um desafio que hoje desenha um cenário que é incompatível com o estágio civilizatório da nossa nação. Alô? Temos números que causam alarme, preocupação, que mostram uma verdadeira barbárie que acontece na violência, no preconceito, nos espaços que são fechados para serem ocupados por mulheres e, principalmente, nas vidas de mulheres que são tiradas por um motivo que nos deixa realmente perplexos. Vidas que são tiradas apenas por serem mulheres. Eu quero dizer que o Ministério Público brasileiro tem essa pauta da mulher, da questão de gênero, da igualdade de gênero, como prioridade absoluta e ações concretas dentro de cada unidade que precisam ainda de um alinhamento nacional para avançar e traduzir aquilo que eu sempre costumo repetir: nem mais, nem menos, conselheiro Alexandre, direitos iguais. Direitos iguais para as mulheres, espaços que estejam permeáveis para serem ocupados pelas mulheres. O microfone está falhando. Que estejam permeados por mulheres e abertos para que se renovem com novas mulheres. O presidente Lucas foi muito feliz quando falou do Ministério Público da Bahia, mas eu quero reforçar que eu sou um procurador-geral de Justiça, portanto, chefe do Ministério Público da Bahia, que sucedo 2 mulheres como procuradoras-gerais de Justiça, e que sou ladeado por 2 mulheres como procuradoras-gerais adjuntas. E que tem uma equipe de gestão que tem mais mulheres do que homens. E presido um colégio de procuradores, como foi pontuado pelo presidente Lucas, que tem mais de 70%, para ser preciso, 72% de mulheres, e que esse ano receberá, nas próximas 2 vagas, mais 2 mulheres, Rita Torinho e Solange Rios. Então, muito orgulho de estar numa instituição onde os espaços de liderança são ocupados por mulheres. E me sinto como homem, com uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade de dar continuidade a esse processo, para que o Ministério Público da Bahia seja, como instituição fiscalizadora das demais, instituição que tem esse papel de cobrar das outras instituições, que seja exemplo. O Ministério Público baiano, o Ministério Público brasileiro precisa, ministra Verônica, ser exemplo e farol para que as distorções sejam corrigidas e cheguemos
a um país de igualdade plena, real, material entre homens e mulheres. Simone de Beauvoir já disse, no século passado, na luta feminista, de que não se nasce mulher, torna-se mulher. E o tornar mulher é necessário no processo de redescoberta e redimensionamento dessa condição, para que possamos ter uma entrega plena e uma equidade de gênero total. Eu nasci numa casa que tem muitas mulheres e continuo vivendo numa casa de muitas mulheres. Sou casado com Sabrina, minha esposa, amor de minha vida, todos sabem, sempre registro. Pessoa que tem voz forte, firme, profissional exemplar, médica, pediatra por vocação, por inspiração de seu pai, de sua irmã, mas por vocação, uma profissional completa que ainda cumpre a função que a maioria das mulheres também cumprem, de cuidar da casa. E pai muito feliz de duas filhas, Gabriela e Beatriz, com 16 e 15 anos, que pretendo que sejam mulheres plenas e tornem-se, nas palavras de Simone de Beauvoir, mulheres, porque nasceram meninas e estão num processo de construção e afirmação de personalidade na adolescência, cada vez me dando mais orgulho para mim e para a Sabrina, que sejam duas mulheres capazes de, como todas vocês que estão aqui, de inspirar e mudar um pouco esse mundo que vivemos. Hoje à tarde tivemos uma reunião, no final da manhã, durante a manhã, no começo da tarde, até que as coisas ficaram confusas, mas estávamos reunidos os procuradores gerais do Nordeste e apresentávamos projetos estratégicos, ações de relevância e impacto social, sob a presidência do Procurador-Geral de Pernambuco, Zé Paulo, e debatíamos justamente o Ministério Público do Futuro. E eu dizia que o Ministério Público do Futuro era um Ministério Público que tinha uma compreensão sobre seu espaço, conhecia o seu passado, honrava o legado do que foi construído, mas precisava se reposicionar e ter uma atuação nacional e uniforme. Eu tenho andado pelo Brasil e tenho repetido um discurso que fala que o Ministério Público nasceu na Bahia, em 1609, nessa Bahia, em Salvador, muito próximo daqui, no final da Rua Chile, Terreiro de Jesus, quando o rei Dom Felipe II, doutor Leonardo Quintães, futuro baiano, amanhã estaremos na Assembleia Legislativa para aplaudir a entrega do título de cidadão baiano para doutor Leonardo Quintães, Procurador-Geral de Estado da Paraíba. O rei Dom Felipe II nomeou Afonso Garcia Tinoco, doutora Norma, como procurador dos feitos da coroa, atuando junto ao Tribunal das Relações. Ali nascia o embrião do Ministério Público Brasileiro, em 1609, século XVII, muito tempo atrás, 417 anos atrás. De 1609 até 1988, tivemos o Ministério Público como procurador da coroa, defensor dos direitos da coroa. Depois, com as constituições que se sucederam naqueles momentos, professora Tatiana, de governos mais autoritários, o Ministério Público integrou o Executivo como um braço desse poder. Em outros momentos, meu presidente de sempre, Nilson Castelo Branco, nos momentos de ares mais democráticos, o Ministério Público integrava o Poder Judiciário nas constituições mais democráticas. Mas vem em 1988, e a partir de um encontro como esse, em 1986, em Curitiba, onde foi escrito um texto chamado Carta de Curitiba, meu querido presidente Fernando, presidente da Associação do Ministério Público do Paraná, que foi desenhado
esse Ministério Público descrito na Constituição de 1988. O Ministério Público que não era mais nem do Executivo, nem do Judiciário, tampouco defensor da coroa, do rei. Era um Ministério Público que atuava em favor do povo brasileiro. Para além disso, era o momento do Ministério Público representar a própria Constituição Federal em movimento na efetivação dos direitos fundamentais. Palavras de Paulo Bonavides, que eu costumo repetir, porque eu entendo que talvez seja a melhor forma de descrever a nossa instituição. Uma instituição que é a voz dos que não têm voz, prefeita Eliana, na defesa dos seus direitos, aqueles direitos que são comuns a uma coletividade e aqueles que são os mais importantes, porque tratam da construção do princípio maior da Constituição Federal, que é a dignidade da pessoa humana. O Ministério Público que nasce para efetivar o sonho do legislador constituinte de um país que entregasse todos os direitos, uma vida formidável, uma igualdade sonhada naquela época, no momento de transição da ditadura para a democracia, para todos os brasileiros e brasileiras. E essa instituição, que tem a marca da pluralidade, da diversidade, de ser contra-majoritária, de atuar com coragem e estar presente nos territórios, interferindo positivamente na transformação de vidas de pessoas e de comunidades, eu falo do Ministério Público Brasileiro. Essa instituição passou por um processo de amadurecimento, porque foi refundada e não tinha estrutura, não tinha capacitação, não tinha sequer integrantes para cuidar de tantas atividades, doutora Camila Canário, defensora pública da Bahia. De 88 até 2026, eu diria que conseguimos, membros do Ministério Público Brasileiro, caminhando por erros, mas principalmente por acertos, experimentando e arriscando, porque nas palavras do poeta baiano, cachoeirano, prefeita Eliana, Damário da Cruz, o que nos torna homens e mulheres, eu acrescento, é a possibilidade de arriscar. O Ministério Público, nessa jornada de 38 anos, arriscou e chegou a 2026. Uma instituição que se alicerce em dois pilares: a independência funcional, a independência funcional, pilar sagrado, que garante a atuação livre e desembaraçada de cada um dos mais de 15 mil membros dessa instituição em favor da sociedade brasileira. E o outro pilar, que é a da unidade, que torna essa atuação independente, desembaraçada, num movimento contínuo, alinhado, nacional, de transformação positiva, como uma instituição que hoje caminha para um futuro como indutora das políticas públicas que efetivam direitos fundamentais. Se em algum momento essa instituição foi apontada como aquela que causava apagão das canetas dos gestores públicos, e falei que caminhamos por erros e acertos, hoje sabemos exatamente qual é a nossa posição dentro do texto constitucional, dentro do diálogo interinstitucional entre os poderes, mas principalmente diante do povo brasileiro. A legitimidade constitucional máxima no Estado democrático de direito vem do voto popular. Estamos próximos a um processo eleitoral e o Ministério Público Brasileiro atua na Justiça Eleitoral para garantir eleições limpas, para que a vontade do povo brasileiro escolha os melhores programas e os melhores candidatos para representar a nação brasileira em cada esfera de poder, em cada ente federativo. Mas eu quero dizer que se a legitimidade constitucional máxima no Estado Democrático de Direito, meu querido presidente Gildásio Penedo, vem do voto popular, o Ministério Público não pode tirar a caneta da mão de nenhum gestor para indicar quais são as políticas públicas que devem ser feitas, até porque seria subverter a vontade do povo que escolheu
o candidato e escolher o programa de gestão com as propostas que mais se adequam àquela realidade. Mas essa instituição é fiscal. Vai sempre atuar diante do ilícito, mas o Ministério Público do Futuro vai além. Atua de forma dialógica, consensual, abrindo esse espaço de construção coletiva das soluções para os grandes problemas que interessam a sociedade brasileira, dialogando com o poder público, dialogando com a iniciativa privada, o setor produtivo, os movimentos sociais, a academia, minha magnífica reitora Adriana, dialogando com todos os setores e, principalmente, se aproximando do povo, se aproximando da sociedade. Meu caro conselheiro Nelson Pellegrino, eu tenho repetido também que, além de coragem, para alguém dizer que é promotor, e nesse espaço mais ainda promotora de justiça, precisa gostar de gente, conhecer gente, conversar com gente, conviver com gente. Eu falo de gente humilde, de gente vulnerável, que são os destinatários de nossas ações. O Ministério Público brasileiro está presente nos 417 municípios, e Lucas antecipou o que eu venho dizendo, nunca teve sua legitimidade reconhecida por esse povo brasileiro como uma das instituições de maior credibilidade dentre todas da República, pelo que se passa nos noticiários dos telejornais ou nos editais dos principais jornais e sites do país. A legitimidade dessa instituição é oriunda do trabalho de cada um de nós no dia a dia em favor dessas comunidades, e é um trabalho com empatia, olhando para o rosto, atendendo nos gabinetes, indo para as ruas, fazendo as inspeções, atuando junto aos conselhos do município, aos conselhos de Estado, e atuando justamente na efetivação das políticas públicas. Como instituição indutora de políticas públicas, o Ministério Público não executa a política pública. Tem que dialogar com aquele que tem a legitimidade para atuar e que tem o programa de governo aprovado e votado pela sociedade. Eu falo isso para um grupo de promotoras e promotores, procuradoras e procuradores de justiça, que chegam a 2026, talvez alcançando o grau de maturidade máximo para atuar de forma unida, uniforme, como uma onda que arrasta essa independência funcional em uma direção, que é a direção de resolver os problemas da sociedade brasileira. Eu falo de uma instituição que se projeta para o futuro, e uma instituição que tem todas essas atribuições, que tem toda essa responsabilidade, e daqui da Bahia eu falo de uma responsabilidade que vai além, porque é uma responsabilidade histórica de terra de origem, de terra ancestral, de terra que inspira e inspirou tantos e tantas para que pudéssemos seguir. É uma instituição que dá exemplo, olhando e defendendo os direitos das mulheres do Brasil, não só das promotoras e procuradoras de justiça, que tem esse espaço garantido numa instituição com esse perfil democrático. A questão de gênero é urgente, não podemos aceitar os números de feminicídio que todos os dias são apresentados e que nos envergonham como brasileiras e brasileiros. Esse país está de luto pelo número de feminicídios que acontecem no Brasil, e graças a Deus, na Bahia, esse número caiu de 2024 para 2025, indo no caminho que o Brasil deve percorrer a partir de 2026, e que seja um exemplo de transformação numa velocidade como nunca se viu em outra nação desse planeta. Os números de processos, desembargadora Nájila, Vossa Excelência bem sabe, eu faço a saudação também à colega Sara Gama e todas as promotoras e promotores que militam nas varas de violência doméstica dos 417 municípios da Bahia, em todas as comarcas. O número de inquéritos de violência contra a mulher na Bahia supera 35% dos inquéritos que entram no Ministério Público. Isso é um número que demonstra uma verdadeira epidemia que deve ser combatida de uma forma firme, com instrumentos normativos mais céleres, respostas mais rápidas e priorização através de orçamento dentro do sistema de justiça. É preciso também uma compreensão da gravidade, porque uma mudança de cultura muitas vezes supera uma geração.
e esse tema é urgente, minhas amigas e meus amigos. Induzir políticas públicas que favoreçam o fim dessa questão que não é compatível com o ano de 2026, que não é compatível com o Estado brasileiro, que não é compatível com o Ministério Público tão avançado e tão ciente de seu papel e de sua responsabilidade. Eu poderia falar muito mais sobre essa questão da mulher, mas teremos 2 dias de congresso para essa instituição, o Ministério Público Brasileiro, parar, refletir, se alinhar e sair na sexta-feira, no dia 21, com uma proposta que seja detalhar toda a atuação de cada uma das 30 unidades do Ministério Público Brasileiro, para que se faça um enfrentamento efetivo a tudo que gere constrangimento para as mulheres e para os homens brasileiros, referente à violência contra a mulher, feminicídio, espaços na iniciativa privada, no poder público, espaços de liderança que não são ocupados por mulheres, construção de propostas do Ministério Público para incentivar políticas afirmativas de espaços para as mulheres, que cada procurador, cada procuradora-geral de justiça, apoiado por seus presidentes e participantes desse congresso, sai com um plano para a correção histórica dos espaços das mulheres nas suas instituições, como exemplo para o Brasil como um todo, em cada unidade federativa. Minhas amigas, meus amigos, é tempo de mudança, é tempo de transformação. Em um momento como esse, em que estamos próximos de eleições gerais, é o momento do Ministério Público se posicionar de forma firme, ciente de seu papel e sua posição histórica, e mais ainda, por esse momento de reflexão acontecer na Bahia. Que esse congresso seja um momento de virada do Ministério Público Brasileiro, mas, para além disso, que seja um momento de virada do Ministério Público Brasileiro e que arraste toda a sociedade brasileira para que a mulher seja respeitada, tratada como igual e que tenha um fim à violência e os crimes praticados contra as mulheres. Recebam todos os meus abraços nesse dia que foi marcado por uma tragédia, mas que marca também o início do primeiro CONAMP Mulher fora de Brasília, o maior CONAMP Mulher da história, e que desse aqui façamos outros ainda maiores e melhores pela necessidade e urgência do tema. Viva o Ministério Público Brasileiro, viva a Bahia, viva as mulheres do nosso país.